época. Aham. O grande mestre para a época, o Freud, estava morrendo. Quer dizer que tudo o que ele sabia não chega, digamos assim, aos pés do que hoje o teu neto, Sim. o meu neto pode saber de neurociência. As ciências mentais usam muito aquelas expressões pensamento inconsciente. Sim. Palavras como repressão. Tá. O que é a repressão? Você reprime uma energia exógena, uma energia que vem de fora. Então, como você observou isso, né? Uhum. A descoberta de que o cérebro produz uma energia própria, ou seja, de que o sistema tem uma energia endógena, muda tudo. Muda. Agora, onde é que entra a neurologia? A neurociência fez esse progresso, mas as ciências psi ficaram paradas lá atrás. Isso vem desenvolver que o potencial mental não tem limite, então. O potencial mental não tem limite. Caiu por terra toda aquela colocação que você tem um limite, ou tem idade, ou isso, aquilo, acabou. Caiu por terra. Você sempre pode desenvolver a sua mente. Caiu por terra. Veja como a neurologia, então, traz isso para dentro da ciência. Porque agora a neurociência descobriu que o cérebro é uma máquina ilimitada. Isso é muito bom. Veja bem o seguinte, até pouquíssimos anos atrás, os professores, os grandes mestres de neurociência, ensinavam, por exemplo, que neurônio morreu, acabou. Acabou. Que memórias eram indeléveis, que Ficavam nas gavetas. ficavam nas gavetas, Aham. que se você teve um acontecimento traumático na infância, você vai morrer com ele. Está lá para sempre. Isto era aceito pela ciência. Aham. Acontece que em 1942, eu estava com 6 anos. Uhum. Os criadores da psicanálise e da psicologia já tinham morrido. Eu estava começando a engatinhar com 6 anos, nessa época, uma italianíssima, Rita Montalcini. Montalcini, ela continua viva, ela está com 101 anos. Ela, na época, descobriu a neurogênese. Ela descobriu o seguinte: novos neurônios podem ser criados no cérebro. Nossa. É uma renovação constante. Constante. Agora, veja bem o seguinte, ela descobriu em 42. Uhum. A medicina não aceitou. A medicina veio aceitar isso em 1986, quando ela ganhou o prêmio Nobel. Super recente. Agora, hoje ninguém discute, o cérebro é plástico, o cérebro pode ser moldado, pode ser modificado, novos neurônios podem ser criados. A neurociência não sabe que, não sabe como. A psicologia, ela... Não definiu ela continua trabalhando com os conceitos de inconsciente, de repressão e de projeção, que são incompatíveis com essa nossa descoberta, essa nova descoberta. Então, Sônia, aí é que entra o bebê chamado noergologia. Noergologia é uma ciência nascendo cientificamente, baseada em estudos científicos, baseada no mapeamento do axioma do paradigma vigente e do paradigma emergente da noergologia. Então, a noergologia, ela vem com a missão de ajudar seres humanos a criarem softwares mentais adequados para essa máquina, que agora não é mais aquela máquina quadrada. Agora é uma máquina ilimitada. Que vai facilitar muito, né? Toda a colocação. Eu estava observando aqui na sua entrevista sobre a atenção da criança, inclusive, né? Que se usava medicamentos, Ritalina e tudo isso, e que essa teoria se cai por terra absolutamente. Cai por terra. Até se eu informo aqui sobre os novos cientistas, estariam glosados aí. Estariam glosados. Agora, veja como acontece uma revolução científica. A palavra noergologia, para você já conhecia há muito tempo? Não conhecia, eu vim conhecer agora. Está conhecendo agora. Uma revolução científica, ela começa assim. Então, Beethoven conhece noergologia, Sônia, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. Vou até fazer um outro paralelo. O pessoal que está nos assistindo não está muito afeito com a área da ciência. Você lembra quando foi lançada a televisão colorida? Lembro.
Deu no Jornal Nacional uma mulher, alguém comprou uma televisão colorida em São Paulo. Aí 2, 3, 4, e hoje então milhares de pessoas têm televisão colorida. Mas ainda existem pessoas com televisão preto e branco. Existem pessoas ainda sem televisão, pessoas só com rádio, pessoas sem rádio. Então, a noergologia, hoje nós temos um curso cujo objetivo é formar a equipe de líderes, difusores da noergologia. Do futuro então, que é hoje, né? Que já é para hoje, né? Que já é para hoje. Pra agora. Então, para nós da noergologia, não existe déficit de atenção. Para nós. Para o psicopedagogo existe déficit de atenção. Então, circulou esse artigo e vários pais e avós leram esse artigo. Então, principalmente avós, muito inteligentes, nos ligavam. Qual é o problema com meu filho? Que ele tem déficit de atenção. De atenção. E isso é um problema muito sério, né? Que os pais enfrentam. O problema sério... Mas que pode, então, ser resolvido. Não, é que... Você está lembrado no tempo em que a gripe era atribuída a demônios? Sim. A varíola era atribuída a demônios? Eu não lembro perfeitamente, mas você não lembra. Ouvi, né? Falar sobre isso. Não, eu não sou desse tempo também, mas eu li. Embora você possa suspeitar que eu seja desse tempo. Né? E, de repente, descobriu-se, houve a invenção do microscópio, descobriram-se vírus e bactérias, e alguém olhou e disse, não tem nenhum demônio aqui, é um bichinho, é o vírus, é o poxvírus. Então, a noergologia descobriu que não há déficit de atenção. O que existe, no caso, é um conflito de percepção. Uma divergência... Área de interesses? Uma divergência perceptiva. Jacó, com a noergologia, você está me afirmando que não existe déficit de atenção. É isso mesmo? Isto mesmo, Sônia. Estou dizendo, não há déficit de atenção. É isso que eu estou afirmando. Então, os pais, os avós, têm que se interessar rapidinho sobre esse assunto. E o mais intrigante é que não há déficit de atenção, mas tem remédio para o déficit de atenção. Tem fábrica fabricando Ritalina, envenenando a criança, dopando a criança. Eu até vou explicar para você qual é a confusão que atualmente, porque atualmente os profissionais todos da área da pedagogia e da psicologia, eles frequentam os cursos que existem. O curso de pós-graduação em noergologia é um curso novo. Sim. Então, você fazendo o curso de pós-graduação em noergologia, você vai descobrir o seguinte, que o que existia era uma divergência perceptiva entre o professor e o aluno. Dá o seguinte exemplo para você, Sônia. Imagina o Zezinho, de 11 anos, 12 anos, ok? Ontem, a Mariazinha encostou os lábios doces dela na pele do Joãozinho. E o Joãozinho está na aula. E na aula o professor está ensinando trigonometria. Num quadro negro com um pedaço de giz, o professor está falando a soma do quadrado. Ô, Joãozinho, presta atenção. Joãozinho, vai lá, você tem déficit de atenção. Você olha que engano. Ele tem atenção para danar na Mariazinha. Tá com a atenção voltada para outro ele não está tema. com a atenção voltada na trigonometria, nem naquela coisa asquerosa chamada pedaço de giz e quadro negro, porque o Joãozinho é da civilização digital. Joãozinho está acostumado com celular, com internet, com iPhone. O fenômeno que existe é esse. E quando os pais nos procuram, o engraçado é o seguinte, muitas das crianças que recebem esse diagnóstico, recebem porque temos que reconhecer, o professor no Brasil é um cara muito sofrido. Sim. Ele ganha mal, recebe atrasado, tem que dar aula, preparar aula, tem que enfrentar esse problema todo. É cômodo, está aqui o diagnóstico, ok? De transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Geralmente, essas crianças são geniais, são muito inteligentes. Basta lembrar,
O Bill Gates, Sim. ele não terminou a faculdade dele, ele trabalhava na garagem. E se você for por aí afora, Einstein também, né? e você vai ver que as grandes descobertas científicas, por exemplo, a descoberta da bioeletricidade. Nós sabemos hoje que o cérebro tem eletricidade, etc. e tal. Mas a bioeletricidade foi descoberta por 2 professores, cujas mulheres tinham ido fazer um piquenique, e eles estavam cozinhando ré. E no papo deles descobriram a bioeletricidade. Agora, nós vamos lançar uma vertente, um curso de noergologia, pós-graduação. Vamos lançar uma vertente com ênfase em noergopedagogia para preparar uma nova geração de professores. Porque os professores que estamos aí, nós somos preparados para o nosso tempo, para o tempo em que o cérebro era estático, em que as memórias eram indeléveis, em que o pensamento era inconsciente. Para a noergologia, a grande descoberta é a seguinte: pensamento não é inconsciente, pensamento é criador. Criador. Eu tenho certeza que você gostou muito desse assunto. E se você quiser saber mais, é só você acessar o site www.noergologia.com.br. Jacó, muito obrigada. Sônia, foi muito bom falar com você. Desenvolver o nosso poder mental é o desejo de todos nós. E nós estamos aqui com uma pessoa muito especial nessa área. Eu até acho que ele pode ser um cientista de noergologia. É o senhor Jacó Bettoni. Ele vai nos falar sobre esse assunto que eu confesso a vocês que eu não sei nada disso, mas que me chamou muito, muito a atenção, porque quando eu deparei com assuntos assim, uma pessoa que tem uma sequela cerebral, um AVC, com mais de 10 anos, e que não tinha saída, ou um tumor cerebral que pode ser revertido através de um desenvolvimento científico dessa área, só pode nos chamar muita atenção. Então ele está aqui conosco hoje para nos explicar, principalmente começando por o que é noergologia, que é um nome super difícil de pronunciar. Noergologia é um nome difícil de você pronunciar a primeira vez, mas é um nome muito semelhante com aqueles palavrões da informática. Quando aqueles palavrões surgiram no mercado, né, download, search, parecia uma coisa sem pé nem cabeça. Hoje são palavras que todos nós usamos. Noergologia é uma palavra difícil de você pronunciar no começo, porque nós costumamos pronunciar com muita frequência palavras como neurologia. Então, noergologia é uma palavra que etimologicamente vem do grego. Nous, ergon, logia, a etimologia da palavra. Nous, se pronuncia nous, pensamento, estudo do pensamento ativo e criador. Então, noergologia é um novo paradigma, Sônia. Um novo paradigma? Um novo paradigma. Não é assim uma nova teoria. É um estudo. É um novo paradigma. O que podia ser um paradigma para a gente poder compreender o que é noergologia? Fazendo um paralelo, nação e ciência. Numa nação, quando você quer fazer pequenas modificações, você muda leis. Sim. Em ciência, quando você quer fazer pequenas modificações, você mexe com teorias. Na nação, quando você quer fazer uma reformulação muito profunda, muito radical, então você muda a Constituição. Em ciência, quando você quer fazer uma reforma, uma reformulação, uma revolução, você mexe com o paradigma. Então, noergologia é o novo paradigma das ciências humanas que vem modificar a maneira como olhamos para o ser humano e, sobretudo, a maneira como entendemos a interface pensamento
cérebro. Deu para ter uma ideiazinha do que é noergologia? O que você pensa e o que você desenvolve do seu pensamento. É isso, mais ou menos Isso. É uma boa colocação. Uhum. E como é uma coisa pouco conhecida ainda, Sônia, vou fazer uma outra comparação. Hoje em dia todo mundo tem o seu notebook, o seu computador em casa, né? Uhum. Então, você tem o notebook, a máquina, o hardware. Sim. O notebook, de nada adianta se você não tem um bom programa, um bom software. Que vai informar. Que vai fazer a máquina funcionar adequadamente. Uhum. O que houve com as ciências aqui no Ocidente foi o seguinte: as ciências exatas, a neurociência, a neurociência estuda o hardware, estuda o cérebro, estuda o sistema nervoso, estuda fisiologia e morfologia cerebral. Do funcionamento do cérebro. O funcionamento do cérebro. Então, o neurocientista, Sônia, é o profissional da máquina. É o profissional que estuda o funcionamento dos neurônios, das comunicações entre os neurônios, da energia do cérebro, da eletricidade do cérebro. Mas, ao passo que a neurociência teve todo esse progresso, o paradigma ainda vigente no Ocidente, o paradigma que norteia o estudo do software, ou seja, todo o pessoal da área psi, o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra, o psicopedagogo, o parapsicólogo, todo esse pessoal ficou vinculado ao velho paradigma do mecanicismo, ao velho paradigma do passivismo psíquico. Ação, reação, estímulo produz resposta, pensamento é inconsciente. Veja bem o seguinte, Sônia. Então, essas ciências, a psicologia, a parapsicologia, as ciências psi, de um modo geral, elas continuam vinculadas ao paradigma mecanicista. Sim. Veja bem, não custa lembrar que a psicologia e, por consequência, as demais áreas nela consteladas, a psicologia nasceu como ciência de papai mecanicista, mamãe filosófica com completo analfabetismo cerebral. A psicologia nasceu como ciência autônoma em 1879, a psicanálise em 1895. Em nenhuma dessas datas se tinha uma ideia do que realmente é o cérebro como nós conhecemos hoje. Nem a psicanálise, nem a psicologia, nem parapsicologia, etc. e tal, quando nasceram, e elas trazem essa marca, eu vou usar esse pecado original, por assim dizer, completo desconhecimento da energia do cérebro, da energia cerebral. Sônia, a energia cerebral foi descoberta é uma coisa, aceita é outra. Foi descoberta em 1924 por um cidadão chamado Hans Berger. Em 1924, a psicologia tinha nascido em 1879, a psicanálise tinha nascido em 1895. Descoberta em 1924. O que veio a mudar toda a colocação. O que veio mudar tudo. Tudo. Agora, descoberta é uma coisa, porque ela não foi aceita. A existência da neuroeletricidade, a aceitação de que o teu cérebro produz eletricidade suficiente para acender uma lâmpada de 25 watts, ela só começou a ser aceita mais ou menos na época que eu nasci, 1938. Nessa época, o grande mestre para a época, o Freud, estava morrendo. Quer dizer que tudo o que ele sabia não chega, digamos assim, aos pés do que hoje o teu neto, o meu neto pode saber de neurociência. As ciências mentais usam muito aquelas expressões pensamento inconsciente. Palavras como repressão.
Tá. O que é a repressão? Você reprime uma energia exógena, uma energia que vem de fora. Então, como você observou isso, né? A descoberta de que o cérebro produz uma energia própria, ou seja, de que o sistema tem uma energia endógena, muda tudo. Muda. Agora, onde é que entra a neurologia? A neurociência fez esse progresso, mas as ciências psi ficaram paradas lá atrás. Isso vem desenvolver que o potencial mental não tem limite, então. O potencial mental não tem limite. Caiu por terra toda aquela colocação que você tem um limite, ou tem idade, ou isso, aquilo, acabou. Caiu por terra. Você sempre pode desenvolver a sua mente. Caiu por terra. Veja como a neurologia, então, traz isso para dentro da ciência. Porque agora a neurociência descobriu que o cérebro é uma máquina ilimitada. Isso é muito bom. Veja bem o seguinte, até pouquíssimos anos atrás, os professores, os grandes mestres de neurociência, ensinavam, por exemplo, que neurônio morreu, acabou. Acabou. Que memórias eram indeléveis, que Ficavam nas gavetas. ficavam nas gavetas, Aham. que se você teve um acontecimento traumático na infância, você vai morrer com ele. Está lá para sempre. Isto era aceito pela ciência. Aham. Acontece que em 1942, eu estava com 6 anos. Os criadores da psicanálise e da psicologia já tinham morrido. Eu estava começando a engatinhar com 6 anos, nessa época, uma italianíssima, Rita Montalcini. Montalcini, ela continua viva, ela está com 101 anos. Ela, na época, descobriu a neurogênese. Ela descobriu o seguinte: novos neurônios podem ser criados no cérebro. Nossa. É uma renovação constante. Constante. Agora, veja bem o seguinte, ela descobriu em 42. A medicina não aceitou. A medicina veio aceitar isso em 1986, quando ela ganhou o prêmio Nobel. Super recente. Agora, hoje ninguém discute, o cérebro é plástico, o cérebro pode ser moldado, pode ser modificado, novos neurônios podem ser criados. A neurociência não sabe que, não sabe como. A psicologia, ela... Não definiu ela continua trabalhando com os conceitos de inconsciente, de repressão e de projeção, que são incompatíveis com essa nossa descoberta, essa nova descoberta. Então, Sônia, aí é que entra o bebê chamado noergologia. Noergologia é uma ciência nascendo cientificamente, baseada em estudos científicos, baseada no mapeamento do axioma do paradigma vigente e do paradigma emergente da noergologia. Então, a noergologia, ela vem com a missão de ajudar seres humanos a criarem softwares mentais adequados para essa máquina, que agora não é mais aquela máquina quadrada, agora é uma máquina ilimitada. Que vai facilitar muito, né, toda a colocação. Eu estava observando aqui na sua entrevista sobre a atenção da criança, inclusive, né, que se usava medicamentos, Ritalina e tudo isso, e que essa teoria se cai por terra absolutamente. Cai por terra. Até se eu informo aqui sobre os novos cientistas, estariam glosados aí. Estariam glosados. Agora, veja como acontece uma revolução científica. A palavra noergologia, para você já conhecia há muito tempo? Não conhecia, eu vim conhecer agora. Está conhecendo agora. É uma revolução científica, ela começa assim. Então, Bettoni conhece noergologia, Sônia, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. Vou até fazer um outro paralelo. O pessoal que está nos assistindo não está muito afeito com a área da ciência. Você lembra quando foi lançada a televisão colorida? Lembro. Deu no Jornal Nacional uma mulher, alguém comprou uma televisão colorida em São Paulo. Aí 2, 3, 4, e hoje então milhares de pessoas têm televisão colorida. Mas ainda existem pessoas com televisão preto e branco. Existem pessoas ainda sem televisão, pessoas só com rádio, pessoas sem rádio. Então, a noergologia, hoje nós temos um curso cujo objetivo
é formar a equipe de líderes, Do futuro. difusores da noergologia. Do futuro que é hoje, né? Que já é para hoje, né? Que já é para hoje. Para agora. Então, para nós da noergologia, não existe déficit de atenção. Sim. Para nós. Para o psicopedagogo existe déficit de atenção. Então, circulou esse artigo e vários pais e avós leram esse artigo. Então, principalmente avós, muito inteligentes, nos ligavam. Qual é o problema com meu filho? Que ele tem déficit de atenção. De atenção. E isso é um problema muito sério, né? Que os pais enfrentam. O problema sério... Mas que pode, então, ser resolvido. Não, é que... Você está lembrado no tempo em que a gripe era atribuída a demônios? Sim. A varíola era atribuída a demônios? Eu não lembro perfeitamente, mas Você eu não já lembra. ouvi, né? Falar sobre isso. Não, eu não sou desse tempo também, mas eu li. Embora você possa suspeitar que eu seja desse tempo. Né? E, de repente, descobriu-se, houve a invenção do microscópio, descobriram-se vírus e bactérias, e alguém olhou e disse, não tem nenhum demônio aqui, é um bichinho, é o vírus, é o poxvírus. Então, a noergologia descobriu que não há déficit de atenção. O que existe, no caso, é um conflito de percepção, uma divergência... Área de interesses? Uma divergência perceptiva. Jacó, com a noergologia, você está me afirmando que não existe déficit de atenção. É isso mesmo? Isto mesmo, Sônia. Estou dizendo, não há déficit de atenção. É isso que eu estou afirmando. Então, os pais, os avós, têm que se interessar rapidinho sobre esse assunto. E o mais intrigante é que não há déficit de atenção, mas tem remédio para o déficit de atenção. Tem fábrica fabricando Ritalina, envenenando a criança, dopando a criança. Eu até vou explicar para você qual é a confusão que atualmente, porque atualmente os profissionais todos da área da pedagogia e da psicologia, eles frequentam os cursos que existem. O curso de pós-graduação em noergologia é um curso novo. Sim. Então, você fazendo o curso de pós-graduação em noergologia, você vai descobrir o seguinte, que o que existia era uma divergência perceptiva entre o professor e o aluno. Dá o seguinte exemplo para você, Sônia. Imagina o Zezinho, de 11 anos, 12 anos, ok? Ontem, a Mariazinha encostou os lábios doces dela na pele do Joãozinho. E o Joãozinho está na aula. E na aula o professor está ensinando trigonometria. Num quadro negro com um pedaço de giz, o professor está falando a soma do quadrado... Ô, Joãozinho, presta atenção! Joãozinho, vai lá, você tem déficit de atenção. Você olha que engano. Ele tem atenção para danar na Mariazinha. Tá com a atenção voltada para outro Ele não está tema. com a atenção voltada na trigonometria, nem naquela coisa asquerosa chamada pedaço de giz e quadro negro, porque o Joãozinho é da civilização digital. Joãozinho está acostumado com celular, com internet, com iPhone. O fenômeno que existe é esse. E quando os pais nos procuram, o engraçado é o seguinte, muitas das crianças que recebem esse diagnóstico, recebem porque temos que reconhecer, o professor no Brasil é um cara muito sofrido. Sim. Ele ganha mal, recebe atrasado, tem que dar aula, preparar aula, tem que enfrentar esse problema todo. É cômodo, está aqui o diagnóstico, ok? De transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Geralmente, essas crianças são geniais, são muito inteligentes. Basta lembrar, o Bill Gates, Sim. ele não terminou a faculdade dele, ele trabalhava na garagem. E se você for por aí afora, Einstein também, e você vai ver que as grandes descobertas científicas, por exemplo, a descoberta da bioeletricidade. Nós sabemos hoje que o cérebro tem eletricidade, etc. e tal. Mas a bioeletricidade foi descoberta por dois professores, cujas
mulheres tinham ido fazer um piquenique e eles estavam cozinhando ré. E no papo deles descobriram a bioeletricidade. Agora, nós vamos lançar uma vertente, um curso de noergologia, pós-graduação. Vamos lançar uma vertente com ênfase em noergopedagogia para preparar uma nova geração de professores. Porque os professores que estamos aí, nós somos preparados para o nosso tempo, para o tempo em que o cérebro era estático, em que as memórias eram indeléveis, em que o pensamento era inconsciente. Para a noergologia, a grande descoberta é a seguinte: pensamento não é inconsciente, pensamento é criador. Criador. Eu tenho certeza que você gostou muito desse assunto. E se você quiser saber mais, é só você acessar o site www.noergologia.com.br. Jacó, muito obrigada. Sônia, foi muito bom falar com você.